Daí, pessoal, mais uma resolução. De um icoságono regular são escolhidos dois vértices. Qual a probabilidade de que o segmento formado seja uma diagonal que passe pelo centro do icoságono? Bom, então, primeira coisa, o que é um icoságono? Um icoságono é um polígono que tem 20 lados. Então, icoságono tem 20 lados. E é um icoságono regular. Ok, então os lados iguais e ângulos internos iguais. Bom, então eu tenho um icoságono, tem 20 lados, portanto ele também tem 20 vértices. Desses 20 vértices, eu vou escolher 2. Então ele diz que eu vou escolher 2 vértices do icoságono. Como o icoságono tem 20 vértices, eu vou escolher 2 de 20. Então, escolher 2 de um total de 20 vértices. Bom, na hora dessa escolha, a ordem dos escolhidos interessa ou não interessa? Vamos pensar assim. Se eu tenho tal icoságono, vou desenhar só uma parte do icoságono, tá? Não vou desenhar os 20 lados aqui. Ó, então, aqui eu tenho, por exemplo, o vértice A, aqui o vértice B, o vértice C. Aqui eu tenho, sei lá, vértice F, aqui o G e por aí vai. Se eu escolho o vértice BG, eu escolho os dois vértices B e G. Deixa eu trocar de cor aqui, ó. Eu traçando B e G, eu tenho uma diagonal aqui, ó. BG. Diagonal BG. Se eu fizer diagonal GB, bom, GB, olha só, vai ser a mesma diagonal. Então, o que acontece? Acontece que a ordem dos escolhidos não interessa. Então, quando eu escolho dois vértices quaisquer, por exemplo, A e B, B e G, F e C, A e G, quando eu escolho dois, a ordem desses dois escolhidos não interessa, porque fica o mesmo segmento. Ordem não interessa. Quando eu faço uma escolha de alguns elementos dentre um grupo maior e a ordem dos escolhidos não interessa, eu tenho aí uma situação de combinações simples. Caso típico de combinações simples. De novo, quando que eu tenho combinações simples? Quando eu escolho alguns elementos de um grupo maior, dentre um grupo maior, e a ordem dos escolhidos não interessa. É o caso. Eu tenho 20, desses 20 vou escolher 2, e a ordem desses dois escolhidos não interessa. Então, combinações simples. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o cálculo de todas as duplas possíveis a partir dos 20 vértices. Então, vou usar a fórmula das combinações. Combinações CNP igual N fatorial sobre P fatorial e aqui N menos o P fatorial. Lembrando que, vou colocar aqui no rascunho, ó, N é o total disponível da onde tu vai fazer a tua escolha e o P é o número de escolhidos. Número de escolhidos. No caso do meu exercício, o N é o total, que é 20, e o número de escolhidos aqui, 2. Então, vou substituir isso. Em cima eu tenho N fatorial. O total é 20. 20 fatorial. P é 2. 2 fatorial. E aqui N menos P. 20 menos 2. 20 menos 2. 18. Então, 18 fatorial. Isso é igual. Vou abrir o 20 até o 18, né, que é o maior de baixo. 20 vezes 19 vezes 18, segura aí no 18, 2 fatorial, 18 fatorial. Posso cancelar 18 fatorial com 18 fatorial. Restou para mim aqui 20, fazer bem devagar, ó, 20 vezes 19 divide por 2. Aqui eu consigo 20 divide por 2 dá 10.
E aí 10 vezes 19 dá 190. O que significa esse 190? São 190 duplas. 190 duplas de vértices. A e C, A e B, A e F, A e G, B e C, G e F. Todas as duplas resultam aí 190. Bom, aí eu preciso saber quantas delas, quantas duplas geram diagonais, mas diagonais que passem pelo centro. Puxa vida, e agora como é que eu vou saber quantas diagonais passam pelo centro? Muito fácil. Olha só, eu vou pegar aqui um polígono regular, vou pegar um quadrado, vou traçar uma diagonal. Opa, ficou feia. Vou passar uma diagonal aqui e outra diagonal. O que acontece? As duas diagonais passam pelo centro. Então eu tenho aqui 4 lados. Esse polígono aí tem 4 lados, esse polígono regular tem 4 lados. E eu tenho 2 diagonais no centro. Vou botar assim, ó, 2 no centro. Se eu tenho um pentágono, regular, mas vou fazer um pouquinho mais caprichado. Aqui, aqui, mais ou menos o mesmo tamanho de lados. Mais ou menos. Vamos ver as diagonais. Aqui eu tenho uma diagonal. Opa, feio. Aqui eu tenho uma diagonal. Aqui eu tenho outra diagonal. Aqui outra diagonal. Aqui outra e por fim mais uma diagonal. O que eu observo? Nenhuma delas, ó, passa bem pelo centro. Então eu tenho aqui 5 lados e 0 diagonais no centro. Vou fazer mais uma. Vou fazer o polígono com 6 lados. Um hexágono regular. Um pouco menor aqui. Acho que melhorou. Um pouquinho, né? Aqui eu tenho uma, 2. Olha só aqui, ó. 3 diagonais passam pelo centro. Então aqui eu tenho 6 lados no hexágono regular e 3 diagonais passando pelo centro. Bom, qual é a conclusão que eu chego? Que o número de diagonais que passam pelo centro é sempre a metade do número de lados. 4 lados, 2 diagonais no centro. 6 lados, 3 diagonais no centro. Aqui nenhuma diagonal no centro, por quê? Porque a quantidade de lados é ímpar e aí não tem metade. Então o número de diagonais que passam pelo centro, num polígono regular, é sempre a metade do número de lados. Quantos lados tem um icosságono? Lembra? 20 lados. Então, quantas diagonais passam pelo centro? Eu tenho 10 diagonais passando pelo centro. Então, agora é só usar a expressão da probabilidade. A probabilidade de que aconteça o evento, número de situações favoráveis sobre o total de situações. Quantos casos favoráveis eu tenho? Eu tenho 10 que passam pelo centro. 10. De um total de quantas? Quantas duplas eu tenho ao todo? 190. Corta 0, corta 0. Ficou para mim a probabilidade de 1 para 19. A chance é de 1 entre 19, alternativa B. Ok? Então é isso. Espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Agradeço a tua visita e até a próxima.